Uma língua proibida, um cliente influente e uma demissão injusta. A história de Sofia Ribeiro, uma mulher negra, é um lembrete de que a nossa voz é o nosso maior poder e que o silêncio nunca é a resposta. Se você também é contra o racismo, deixe aqui nos comentários a palavra respeito. Exatamente como essa milionária ouviu aquilo, uma indiscrição casual, um comentário passageiro captado pelo ouvido errado, foi o suficiente para virar o mundo de Sofia Ribeiro de cabeça para baixo. Uma única frase, proferida em mandarim, uma língua que ressoava com memórias de infância, mas que soava estranha e deslocada naquele ambiente, selou seu destino. Só precisava de uma frase dita em uma língua que a maioria das pessoas ao redor dela não entendia, para virar o mundo de Sofia Ribeiro de cabeça para baixo. Era quinta-feira, por volta das 14h30. O movimento do almoço tinha acabado de diminuir no Spruce and Willow, um lugar elegante de fusão de alta categoria no centro de Santa Mônica. O tipo de lugar que cobrava $34 por uma vieira selada e fazia você esperar 2 semanas por uma reserva às 6h45 numa terça-feira. A iluminação era acolhedora, a música baixa, os pratos pareciam obras de arte, e os clientes, maioria, o tipo que usava relógios personalizados e não perguntava preço. Esperavam silêncio, sorrisos e perfeição. Sofia estava perto do bar, limpando uma bandeja já impecável com um pano. Ela vestia a blusa social preta e o avental como armadura, tradição dos últimos 3 anos. Era rápida, profissional, sempre agradável, mas nunca falsa. Os clientes fiéis conheciam seu nome. Alguns do staff a chamavam de a parede, porque nada a abalava. Nem homens bêbados, nem vidro quebrado, nem clientes rudes que se recusavam a fazer contato visual. Mas o que aconteceu naquele dia não foi sobre regras quebradas ou mau atendimento. O telefone de Sofia vibrou uma vez. Ela olhou para baixo. Sua avó estava ligando de Taipei. Isso era incomum. Ela só ligava em emergências ou aniversários. Sofia se posicionou logo atrás da parede de serviço, entre a zona de vinhos e a máquina de café expresso, e atendeu em mandarim. Seu tom era suave, respeitoso. Algumas frases rápidas, checando a saúde da avó, sobre uma consulta médica, um engano na medicação. Não durou mais que 30 segundos. Então ela desligou, guardou o telefone e voltou a limpar uma mesa no canto. Ela não sabia que alguém a ouvia. Carlos Montoya estava sentado na área VIP na mesa 7, bebendo um uísque japonês puro. Ele não era apenas um cliente regular, era o investidor de tecnologia, uma figura poderosa local. Gostava de controle, gostava de consistência, gostava de ser servido pelas mesmas pessoas que sabiam reencher sua água com 2 pedras de gelo, não 3. Ela tinha atendido ele pelo menos 15 vezes antes, sem nunca ter tido qualquer problema, até então. Naquele dia algo mudou. Ele a observava não com curiosidade, mas com suspeição. Uma faísca de desgosto passou por seu rosto, tão rápida que se você piscasse, perderia. Ele não disse uma palavra, mas na manhã seguinte, Sofia estava sem emprego. E aí, as coisas começaram a ficar estranhas. Sofia Ribeiro não era de ostentar. Ela não precisava ser. Aos 27 anos já tinha descoberto exatamente como se encaixar, mesmo sendo excelente no que fazia. 5 dias por semana. Chegava cedo ao Spruce and Willow, com o cabelo preso numa produção baixa, sem maquiagem, exceto um balm labial e mais um corretivo, se as olheiras estivessem muito evidentes. Mantinha a cabeça baixa, os olhos para cima, a boca fechada, a menos que estivesse cumprimentando um convidado. Fora do trabalho, Sofia morava em um apartamento de aluguel controlado, perto da Pico Boulevard, com plantas com as quais falava e um laptop cheio de poemas quase completos. Seu tempo livre era dedicado à avó, sua avó, que a criou depois que os pais dela faleceram num acidente de carro, quando ela tinha apenas 7 anos. A avó levou Sofia para Taiwan quando era criança, criou-a com panquecas de cebolinha, telenovelas, asiáticas e ensinou-lhe mandarim junto de amor e disciplina.
Quando Sofia tinha 13 anos, voltaram para os Yersintuguá. O mandarim nunca a deixou. Era a língua que usava sozinha, na oração e nos sonhos. Mas aqui em Santa Mônica, nada disso realmente importava. O que as pessoas viam era uma jovem negra, trabalhando num restaurante de luxo. E Sofia aprendeu rapidamente que isso dava uma deixa para muitas suposições. Que ela tinha crescido em Los Angeles, que só falava inglês, que estava ali pelo salário. Ela não as corrigia. Não valia a pena. Não sabia que você falava espanhol? Uma vez uma cliente comentou, escutando ela ao telefone com uma amiga de El Salvador. É mandarim, ela respondeu educadamente, e o homem piscou como se ela tivesse dito que andava sobre a água. Dentro do restaurante, tudo era previsível. A gerente Laura era do tipo que sorria com a boca, não com os olhos. Ex-miss do atendimento, virou chefe de atendimento geral. Gostava de uniformes impecáveis, menus sem manchas e garçons que não perguntavam. Sofia era a preferida de modo silencioso. Não era elogiada, promovida, apenas confiavam nela. Treinava a equipe nova, pegava turnos extras sem reclamar, nunca causava drama. Sua colega mais próxima era Maria, uma garçonete meio filipina que trabalhava lá há quase uma década. Maria era engraçada, inteligente e silenciosamente protetora com Sofia. Eles se uniram em torno de refeições durante turnos noturnos e compartilhavam histórias de sentir-se invisíveis em lugares onde trabalhavam 2 vezes mais esforço para serem notados. Você já sente que a gente tem que usar uniformes invisíveis sob esses uniformes? Maria disse uma vez. Sofia assentiu, como se fosse 2 pessoas ao mesmo tempo. Uma que eles veem, uma que eles não veem. Mas ela nunca deixou a amargura se transformar em rancor. Não era seu jeito. Ela tinha visto dor demais crescendo para deixar pequenas ofensas abafar seu melhor. Seu foco era fazer seu trabalho, mandar dinheiro para sua avó e guardar para a escola de gastronomia. Um dia. Ela tinha sonhos, mesmo que os mantivesse quietos. E quanto a Carlos Montoya, ela não tinha opinião. Ele era só mais um cara rico, grosinho, mas inofensivo. Era visto com diferentes mulheres cada vez, discutia com a equipe e deixava gorjetas exatas de 15%, como se estivesse fazendo um favor para as pessoas. Mas Sofia nunca deixou aquilo a afetar. Até aquela quinta-feira, tinha sido um turno lento. A chuva tinha assustado a clientela habitual do almoço. Apenas 2 mesas estavam ocupadas. Um casal discutindo sobre uma pré-nupcial e Carlos, sentado sozinho, observando a chuva escorrer na janela como se aquilo o ofendesse. Sofia não percebeu seu olhar enquanto atendeu a uma ligação. Achou que não tinha importância. Falou suavemente, gentilmente, sem fofoca, sem grosseria, apenas uma neta checando a família. Mas Carlos não gostou. E Laura bem. Laura estava sempre 2 passos atrás dele, tentando agradá-lo como se ele tivesse as chaves de todo o restaurante no bolso. E foi aí que o silêncio começou a ficar pesado, como se algo estivesse vindo, mas ninguém quisesse falar alto. É dele. A chamada durou talvez 30 segundos. Sofia se encostou na parede perto da máquina de café expresso, fora de vista, mas ainda perto o suficiente para responder, se precisasse. Ela não elevou a voz, não chamou atenção, apenas sussurrou algumas palavras em mandarim, enquanto sua avó explicava algo sobre os remédios de pressão. Sofia a tranquilizava suavemente, com um tom calmo, quase musical. Prometeu telefonar na hora do intervalo, lembrando a avó de beber água e que resolveria tudo naquela noite. Depois desligou, guardou o telefone na saia e foi direto à mesa 6, onde alguém tinha pedido uma reabastecida de água com gás. Mas a mesa 7, a VIP, não estava vazia. Carlos Montoya tinha visto tudo. De onde ele estava, tinha uma visão clara de Sofia. Ele estava recostado na cadeira com os braços cruzados, seu uísque intacto à sua frente. O rosto dele, frio como gelo. Sofia não percebeu o jeito como ele a encarava inicialmente. Ela estava focada, movendo-se de uma mesa para outra como sempre fazia. Mas Maria viu. Ela ficou ao lado do bar, empilhando guardanapos enquadrados organizados, os olhos passando entre Sofia e Montoya, como se algo estivesse errado. O ambiente mudou.
Era sutil como um cômodo onde alguém desligou o aquecimento sem aviso. Sofia passou pela mesa de Montoya, pronta, com sua calma habitual. Gostaria de mais uma bebida, Sr. Montoya? Ela perguntou. Ele demorou um pouco antes de responder, apenas a avaliando. Então, lentamente, ele falou. Não sabia que esse lugar contratava espionas. Sofia piscou. Desculpe, o que... Foi? Você fala chinês agora? Perguntou com uma certa provocação. Ela parou surpresa. Sim, estava falando com minha avó. Ela respondeu. Ele escarneceu. Certo, claro. Sofia não soube o que responder. O que aquilo significava? Se você ia fazer ligações secretas durante o expediente, ele se inclinou um pouco. Talvez, ao invés de falar uma língua que mal conhece, você pudesse escolher uma mais familiar. Ela ficou rígida. Eu me afastei do serviço para fazer uma ligação pessoal. Desculpe se incomodou. Ele não disse mais nada. Apenas fez um gesto de descaso, como se ela fosse uma incômoda. Ela foi se afastando lentamente, não com medo, mas porque não queria piorar a situação. Maria estava assistindo, com as sobrancelhas levantadas. Ela tentou moldar uma mordida na língua e escreveu na cara dela. O que foi aquilo? Sofia balançou a cabeça. O restante do turno se passou como concreto molhado, lento, pesado, desconfortável. Montoya não a chamou de volta, não reclamou. Simplesmente ficou mais 30 minutos sentado, digitando no celular, assinou a conta e saiu sem olhar para trás. E Sofia tentou fingir que nada tinha acontecido. Talvez ele estivesse tendo um dia difícil. Talvez não tivesse gostado de ouvir uma língua que não entendia. Pessoas como ele são frágeis de formas estranhas, mas ao marcar o horário, Maria a abordou perto dos armários. Foi estranho, hein? Ela deu uma olhada para ela. Como assim? O jeito que ele olhou para você, como se você estivesse falando um código alienígena. Ela colocou o capuz do moletom. As pessoas ficam estranhas quando não podem te rotular. Você acha que ele vai reclamar? Ela perguntou. Deixa ele. Não quis dizer como um desafio, quis dizer uma verdade cansada. Que ele reclame, que diga o que for. Ela não tinha feito nada de errado. Naquela noite, Sofia jantou sozinha. Ligou para a avó de manhã cedo. Elas deram risada de algo banal. A avó perguntou sobre o tempo na Califórnia e Sofia perguntou sobre o mercado em Taipei. Foi dormir cedo e dormir bem, mas na manhã seguinte seu nome não estava na escala. Ela achou que fosse um erro, alguma confusão, talvez esquecimento, de que não tinha sido escalada. Mas ao chegar na sala de Laura, já percebeu que algo não estava certo. A porta estava entreaberta. Dentro, Laura sentada com uma pasta na frente, os olhos perdidos, como se estivesse ensaiando alguma coisa. Sofia bateu. Oi, percebi que não estava. Pode entrar um instante. Ela pediu sem olhar nos olhos. Sofia entrou. A porta se fechou. Foi aí que ela percebeu que aquilo não era um erro de escala. Era algo muito pior. Sofia sentou-se em frente a Laura, mãos nos quadris, costas retas. Não estava nervosa, pelo menos ainda, mas algo na energia de Laura fazia o espaço parecer menor. Laura fungou, pegou a pasta como se fosse um escudo. Começou. Queria conversar pessoalmente porque respeito você. A primeira bandeira vermelha. As pessoas não dizem isso, a menos que algo ruim venha. Sofia manteve a expressão neutra. Tudo bem. Laura hesitou. Temos algumas preocupações a respeito do seu comportamento na província de ontem à noite. Sofia piscou surpresa. Comportamento? Ela perguntou. Sim, Laura disse, abrindo a pasta que na verdade estava vazia. Houve uma hóspede que demonstrou desconforto com a forma como você se comportou, especificamente na ligação que atendeu durante o expediente. Sofia estreitou os olhos. Eu não estava na sala. Estava atrás da parede de serviço. Era uma ligação pessoal rápida, nada inadequado. Não foi algo inapropriado. Laura assentiu como se estivesse ouvindo, mas sem mudar a expressão. Não é só sobre a ligação, ela continuou. É como foi percebida. Houve preocupações de profissionalismo, imagem da marca, comunicação. Sofia fez careta. Por que falei outra língua? Finalmente Laura olhou nos olhos dela, e naquele momento tudo ficou claro. Culpa,
hesitação, medo. É complicado, disse Laura. Alguns clientes não gostam quando as coisas parecem estranhas. Então, estou sendo despedida porque alguém ficou desconfortável ao ouvir mandarim num restaurante que serve barriga de porco ao estilo Sichuan e curry tailandês? Laura deu um estremecimento. Não é pessoal, Sofia. Você foi uma ótima funcionária, mas isso é sobre manter um padrão. Sofia sentiu o coração acelerar. Não com raiva, mas com aquela dor profunda e silenciosa decepção que não vem gritando. Vem no silêncio, ao olhar alguém nos olhos e perceber que ela não tem coragem de dizer a verdade. Foi isso que aconteceu com Carlos, não foi? Laura hesitou. Então respondeu. Ele é um investidor importante. Sabe como essas coisas funcionam. Sofia respirou fundo pelo nariz. Não reagiu. O que importa? O que ela poderia fazer mesmo? Você poderia ter me defendido, ela disse. Poderia ter dito que não fiz nada de errado. Laura respondeu baixinho. Eu também tenho meu trabalho. Ela não decide as coisas importantes. Sofia levantou-se. Você não precisa fingir que me respeita, disse. Só me entrega o papel. Laura entregou sua última folha de pagamento e uma carta de desligamento formal com a frase falha em atender às expectativas da marca, em fonte cinza suave. Sofia dobrou ao meio sem ler o resto. Enquanto saía do escritório, Maria esperava perto das armários. Um olhar na cara dela e ele soube. Eles realmente fizeram isso. Sofia assentiu. Por causa daquela ligação, acho. Mandarim virou uma ameaça agora. Maria se encostou na parede de braços cruzados, olhos no teto, como se tentasse se controlar. Nem estão mais escondendo, ela resmungou. Ele não gostou de você falando numa língua que não entende. E em vez de te confrontar, te demitiram. Sofia não respondeu. Tentava segurar as mãos para não tremer. As pessoas acham que racismo é sempre barulhento. Disseram que aparece de capuz, gritando ofensas. Mas, na maior parte do tempo, aparece em reuniões como aquela, sorrindo, falando, de imagem e conforto, mostrando exatamente onde acham que você pertence. Ela tirou o avental pela última vez, dobrando-o com cuidado e colocando no banco. Quer que eu lute por isso? Maria perguntou. A gente pode falar com RH, talvez tornar público. Sofia pensou um instante. A coragem na barriga dizia, sim, mas o coração estava cansado. Preciso de um dia para pensar, ela disse. Ao sair para o estacionamento, o sol da Califórnia parecia excessivamente forte. O mesmo sol que ela tinha caminhado sob centenas de vezes antes, mas agora com uma sensação diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque ainda não. Sentou no carro um tempo, sem ligar o motor, apenas lá, até pegar o telefone e enviar uma mensagem curta para a avó. Fui demitida hoje. Vou te ligar depois, te amo. Depois abriu as fotos, desceu até uma de si mesma e a avó fazendo dumplings em dezembro passado e olhou até o coração desacelerar. Mas o que Sofia não sabia, o que ninguém sabia, é que a história estava prestes a se espalhar mais longe do que qualquer um imaginava. Inicialmente, Sofia não falou nada publicamente. Não queria alimentar uma guerra, queria apenas respirar. Na manhã seguinte, ficou em casa. A avó ligou preocupada, mas Sofia garantiu que estava tudo bem. Só uma pausa, disse ela. Precisava de uma. Não queria que a avó se preocupasse com algo tão trivial, pois parecia injusto e exaustivo. Mas Maria não conseguiu ficar calada. Na mesma tarde, postou uma mensagem num grupo privado de Facebook de trabalhadores de serviço em Los Angeles. Sem nomes, sem restaurantes específicos, apenas um parágrafo simples. Uma colega minha foi demitida ontem. Não por estar atrasada, não por ser mal educada, não por quebrar regras. Ela atendeu uma ligação de 30 segundos em mandarim, em um restaurante que serve fusão asiática. O cliente não gostou. Agora, ela foi embora. Pense nisso. Ele não esperava que fosse longe, mas ao anoitecer, já tinha sido compartilhado, capturado em telas, repostado em várias páginas públicas. Comentários chegando às centenas. Que nojento. Parece que tem medo de qualquer coisa que eles não possam controlar. Isso aconteceu com minha prima também. Idioma diferente, mesma história.
E alguém adivinhou o restaurante. Depois alguém confirmou. Até o final do dia seguinte, Spruce and Willow virou notícia por todos os motivos errados. Fotos do menos circulavam, assim como avaliações no Yelp que demoliam o lugar. Alguém até achou um vídeo do Carlos Montoya, falando numa conferência de tecnologia, e compartilhou com a legenda: "Esse é o cara que faz as mulheres serem demitidas só por falar em chinês com suas avós." O telefone de Sofia não parava de vibrar. Jornalistas pediam entrevistas, estranhos enviavam mensagens dizendo apoio, conselhos, teorias conspiratórias que a fizeram rir. Mas ela ainda não tinha respondido a nenhuma. Ela precisaria de tempo. Enquanto isso, Laura tentava se desdobrar. A equipe começava a desistir. Saía na metade do turno. Uma hostess saiu na hora. Um dos chefes jogou fora uma bandeja de pato confitado e saiu sem dizer uma palavra. Maria ligou para Sofia naquela noite. "Estamos em modo de controle de dano", disse. "O pessoal da administração está tentando nos fazer assinar acordos de confidencialidade." Sofia levantou as sobrancelhas. "Pra quê? Acham que você vai vazar os ingredientes secretos deles?" "Já era, isso virou um incêndio", ela respondeu. Sofia ficou em silêncio por um momento. "Não mandei nada errado, eu sei, mas também não fiz nada de errado." Ela sentou no sofá olhando para o teto. "Acha que eu deveria falar alguma coisa?" ela perguntou. "Eu acho que você deveria fazer o que for certo", Maria disse. "Só que agora todo mundo está ouvindo." No dia seguinte, Sofia escreveu algo. Não um desabafo, nem uma história chorosa. Apenas a verdade. "Meu nome é Sofia. Fui despedida semana passada de um restaurante em Santa Mônica, depois de uma cliente reclamar de eu falar mandarim ao telefone com minha avó. Não fui rude, não faltei, não fui inapropriada. Só estava falando com alguém que amo, numa língua que faz parte de mim. E foi isso que me custou o emprego. Se você já se sentiu menor por quem você é, como fala ou de onde veio, eu entendo você." Ela publicou no Twitter. Em 12 horas, tinha 40.000 curtidas. Convite para palestras, notícias locais falaram sobre ela. Um grupo de defesa de asiático-americanos repostou, e depois isso foi feito por várias mídias negras. A sobreposição desses movimentos gerou uma conversa maior do que Sofia poderia imaginar. Língua, identidade, poder, medo. Pessoas compartilharam suas próprias histórias de como lhes pediram para falar inglês no trabalho, de zombarias por sotaque, de perderem empregos por não se adequarem à cultura. Sofia leu todos os comentários que pôde. Alguns a fizeram chorar, outros a deixaram com raiva, mas na maior parte fizeram ela se sentir menos sozinha. A avó ligou novamente. "Vi na notícia", ela disse em mandarim. "Você está bem?" "Estou bem", Sofia respondeu. "Cansada, mas bem." "Você sempre teve uma voz forte, mesmo quando era pequena." Sofia sorriu. "Demorou a perder meu emprego para lembrar disso, mas a história ainda não tinha acabado." Só se encaixou quando Sofia enfrentou as pessoas que tentaram apagar sua voz em primeiro lugar. 3 dias após seu post viralizar, Sofia recebeu um e-mail de um nome que não reconhecia. Assunto: solicitação de conversa. Resposta do Spruce and Willow. A mensagem era curta, formal, fria. "Sofia, estamos cientes da atenção recente sobre sua saída do Spruce and Willow. Gostaríamos de discutir uma resolução e garantir que ambas as partes sejam ouvidas. Por favor, avise se estiver aberta a uma reunião breve. Jay Reed, assessor jurídico." Ela não respondeu imediatamente. Releu a mensagem 3 vezes. Depois, fechou o computador e saiu para uma caminhada. A praia ficava a apenas 20 minutos, e o som das ondas ajudava a pensar. Eles não queriam consertar o que fizeram. Queriam sua quietude. Mas algo mudou dentro dela. Ela não tinha mais medo. No dia seguinte, concordou em se encontrar. Se encontraram em um pequeno escritório perto de Westwood. Reed era um homem de terno cinza, com olhos educados e a voz como a música de um elevador. Laura também estava lá, sentada rígida, na ponta da cadeira com as mãos cruzadas, como se estivesse rezando para tudo acabar logo. Sofia não se arrumou. Vestia jeans, uma camiseta branca simples, sem brincos, apenas ela e sua voz. "Deixe-me esclarecer."
Reed começou. Queremos oferecer um pedido formal de desculpas e uma compensação financeira em troca do encerramento dessa questão. Sofia inclinou a cabeça. Encerramento para quem? Entendemos que as emoções estão altas, disse Reed cuidadosamente. Mas nosso cliente recebeu ameaças. A reputação do restaurante está sendo prejudicada. Sofia se aproximou. Você está preocupado com a reputação do restaurante? Eu perdi minha renda, minha paz de espírito, por uma ligação. Não estamos aqui para discutir detalhes, disse Reed. Sofia olhou para Laura. Você sabia que isso era errado, não é? Ela perguntou. Laura desviou o olhar. Segui todas as regras. Sofia continuou. Nunca dei problema, nunca cheguei atrasada, nunca desrespeitei ninguém. Mas um homem rico se sentiu desconfortável. Não entendeu o que eu dizia e, de repente, sou eu que sou risco à sua imagem. Reed se movimentou. Estamos oferecendo a você 3 meses de indenização e uma declaração de desculpas. Sofia deixou o silêncio pairar. Olhava para ele tanto tempo que ele olhou para baixo. Finalmente ela disse, quero que a desculpa seja pública, sem NDA. Quero que admita que fui dispensada porque alguém não gostou de ouvir minha língua. Não é? Ou não temos acordo? Reed hesitou. Vai emitir uma declaração? Ela pediu. Sabe, disse Laura. Emitiremos uma declaração. Você não fez nada de errado, ela afirmou. Eu deveria ter falado. Só não quis perder meu emprego. A voz de Sofia manteve-se firme. Eu perdi. Naquela tarde, Spruce and Willow publicou uma declaração oficial em todas as plataformas. Reconhecemos que a demissão de Sofia Rivero foi conduzida de maneira que não reflete nossos valores de diversidade, respeito e inclusão. Falar uma língua, especialmente uma ligada à família e à história, nunca deveria justificar uma demissão. Pedimos desculpas sinceras a Sofia e à comunidade mais ampla. Estamos revisando nossas políticas internas e o treinamento de equipe para o futuro. Os comentários foram diversos. Algumas pessoas aplaudiram o pedido de desculpas. Outros disseram que era apenas uma performance. Mas Sofia não se importou. Ela falou sua verdade. E agora ela passou a viver fora dela. Uma semana depois, sentou-se com Maria em um banco, de frente para o oceano. Você conseguiu, ela disse, entregando-lhe um refrigerante frio. Sofia deu de ombros. Não fiz. Para vencer, ela respondeu. Não, Maria disse. Você fez para eles finalmente perceberem. Ela sorriu, mas era um sorriso cansado. As pessoas sempre falam sobre encontrar sua voz, ela disse, como se ela estivesse escondida em algum lugar. Mas eu não perdi a minha. Apenas me acostumei a abaixá-la. Maria assentiu. Eles fizeram você se sentir que sua voz era muito alta. Mas ela nunca foi. Ela nunca foi alta demais. Sofia não foi apenas demitida, ela foi livre. E liberdade tem um som. Soa como falar sua própria língua, sem medo, na frente de qualquer um, não importa quem esteja assistindo. Sofia não voltou ao mundo da gastronomia. Não porque não pudesse, mas porque não queria mais se limitar. Um mês após o incidente, usou parte do dinheiro do acordo para se matricular num curso de culinária de meio período em uma faculdade local. Nada de luxo, nada inspirado no Instagram. Apenas mesas de aço inoxidável, facas afiadas e uma sala cheia de pessoas que realmente escutam. Ela também começou um blog. No começo, eram apenas receitas e fotos dos pratos tradicionais da avó, como panquecas de cebolinha, sopa de macarrão com carne, ovos braise de soja. Mas ela começou a escrever sobre linguagem, sobre ser negra e multilingüe, sobre o que significa ser vista como confusa, só por ser quem é. E o sucesso veio. Pessoas comentaram dizendo que suas histórias fizeram-nas se sentirem compreendidas pela primeira vez. Uma mulher de Oakland disse que parou de falar espanhol no trabalho anos atrás, porque isso deixava os colegas desconfortáveis. Um garoto de Fresno disse que exibiu o post dela para toda a classe, durante uma apresentação sobre identidade. Até estranhos de outros países comentavam, compartilhando solidariedade, contando suas próprias histórias. Sofia nunca pediu para estar no centro de nada. Mas a vida tem uma maneira engraçada de colocar o microfone na sua mão quando menos espera. E dessa vez, ela o segurou firme.
Ela ainda fala com a avó de vez em quando. Elas ainda falam mandarim. Só que agora Sofia responde com o telefone no viva voz, sem esconder, sem sussurrar, simplesmente vivendo. E se alguém ficar incomodado, esse é problema dessa pessoa, não dela. A questão é, silêncio não te protege. Ele só dá permissão para os outros apagarem a sua voz silenciosamente. Sofia não iniciou um protesto. Ela não quebrou nada. Tudo o que ela fez foi falar. E para algumas pessoas, isso foi a coisa mais alta, mais perigosa, que ela poderia fazer. Mas ela não falou para lutar. Ela falou para existir. E isso é mais do que suficiente. Se você já foi mandado a diminuir seu tom, ficar quieto, fazer alguém se sentir mais confortável às suas custas, lembre-se disto. Você não deve sua voz a ninguém, nem para manter seu emprego, nem para manter a paz, nem para se encaixar na ideia estreita de alguém sobre quem você pode ser. Sua história importa, sua voz importa. Então fale. Fale alto, fale honestamente, fale na língua que seu coração conhece melhor. Se essa história tocou você lá no fundo, ou te lembrou de algo que viveu, compartilhe. Deixe que inicie conversas, pois a verdade espalha-se mais rápido quando paramos de fingir que estamos sozinhos.